O Real Madrid lutou, venceu e está na final da Copa do Rei. Mas o vídeo de hoje não é sobre Real Madrid e sim sobre ele mesmo, Endrick. Like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra análise. Pra quem não viu, nosso menino Endrick meteu um golaço que foi extremamente importante para o Real Madrid se classificar na Copa do Rei. Olha só como é que o lance acontece, né? Vinícius Júnior, e daí eu não posso dar play porque o direito autoral não é meu, mas Vinícius Júnior faz um passe de trivela magistral, o Endrick sai correndo, chega na frente do goleiro e apenas em um toque, perdão, 2 toques, o primeiro toque, né, pra arrumar, aqui ó, arrumou e chip. Né? Cavadinha por cima do goleiro, sai pra comemorar na sua dancinha, ó. Malemolência. E o Endrick com esse gol chega em 5 gols na Copa do Rei. 5 gols em 5 jogos na Copa do Rei. É titular, né, dessa competição pelo Real Madrid. Passou de um gol a cada 70 minutos. Tem 4 grandes chances criadas e nenhuma assistência. Ou seja, né, enfim, tá desempenhando também a sua função de armador de jogadas. Não conseguiu assistência ainda. Mas o Endrick na Copa do Rei está sendo um jogadoraço. Estamos falando de gol nos 16º de final. Estamos falando de gols nas quartas de final. Gol da semifinal da primeira partida. Gol da semifinal da segunda partida. Então o Endrick tá assim, no mata-mata da Copa do Rei, está avassalador. Tão avassalador que como traz a informação do nosso mano Opta Joe, o Endrick se tornou o primeiro jogador do Real Madrid, repito, o Endrick se tornou o primeiro jogador do Real Madrid a marcar 5 gols na mesma edição de Copa do Rei desde o tal do Cristiano Ronaldo. Que inclusive é absurdo quanto o Cristiano Ronaldo tem todos os recordes possíveis, né? Mas cara, o Endrick tem 5 gols, é o primeiro. Desde o Cristiano Ronaldo, um dos maiores artilheiros da história do futebol. Isso não te diz alguma coisa? Lembrando, na primeira temporada na Europa. E não seja por isso, estamos falando de Copa do Rei, mas se a gente aumentar o escopo, né, da análise, se aumentar o recorte, pegar todos os brasileiros dos times das 20 ligas mais populares do mundo, nós temos que, minutagem por minutagem, o Endrick é o brasileiro que menos precisa de minutos. Temos Endrick, Gustavo Silva, Alejandro, John Kennedy, Marcos Leonardo, Rodrigo Muniz, Rafinha, o primeiro jogador da elite europeia que aparece, né, também. Então assim, é absurdo o que faz o Endrick. O Endrick precisa de 86 minutos pra marcar um gol na Europa. Você, fã inteligente, sabe, a partida de futebol tem 90 minutos. Então, a partir do momento que ele precisa de 86 minutos pra participar de um gol, estamos falando de uma participação a cada um jogo. Um pouco menos de um jogo, inclusive. Isto que o Endrick é reserva, né? Então, assim, ele basicamente sai do gol. Perdão, ele sai do banco e ele participa de gol. O único jogador precisa de pouco tempo em campo para fazer impacto. E neste contexto todo, meus amigos, eu quero fazer uma análise. E vamos lá. Vamos falar de Endrick, mas antes até mostrar uma coisa. Sim, são números verdadeiramente avassaladores para um jovem que está na sua primeira temporada em território europeu. Ele é o maior clube do mundo, mas é reserva. Mas vamos lá. Tem mais uma coisa do Endrick que é fenomenal. Vamos pegar o fone de ouvido e ouvir essa entrevista do nosso querido Endrick. Vamos? É como eu disse, há muitos jogadores. Os 4 melhores jogadores do mundo estão aqui. O Bellingham, o Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Kylian Mbappé estão aqui. E basicamente falou o seguinte nessa entrevista, rapaziada. Eu jogo no quarto de ataque, tem os 4 melhores do mundo aqui. Eu sou reserva. Eu tenho 18 anos, eu sou reserva, eu entendo que eu sou reserva e a única coisa que eu tenho que fazer é ter paciência e trabalhar. Ficar calado e trabalhar pra galgar meu espaço. Pô, que entrevista madura do Endrick. O Endrick sempre foi um jogador que, enfim, teve um nível, um QI pra entrevista, um QI pra falar com a mídia, pra muito acima, a ponto que foi questionado até onde esse QI era do Endrick e não era, tipo, um produto fabricado mesmo, né? Tipo, a equipe dele falando, não, fala assim, tipo, adotar uma persona, de fato, né? Mas, cara, eu acho que cada vez mais eu tô convencido que o Endrick é isso daí mesmo. O Endrick é esse garoto que ele gosta de... Enfim, ele tem esse nível de maturidade já muito elevado, apesar de ser jovem. E é absurdo o que faz o Endrick. Eu vi a estreia do Endrick, que eu tô acompanhando o Endrick desde que estreou no profissional, né? Ele estreia bem, ele mete os gols contra o Cap, mete já 2 gols. É uma loucura verdadeiramente. Ele decide aquele campeonato brasileiro, né? No Botafogo e Palmeiras, ele basicamente decide, ele ganha o campeonato pro Palmeiras. O Endrick, ele faz gol na estreia da seleção brasileira, faz gol na estreia da Champions League, faz gol... O Endrick é um jogador que adora fazer gol em estreia, né? Tipo, ele precisa de muito pouco tempo em campo pelos seus times nas competições pra marcar gol. É um jogador extremamente iluminado. O Endrick é o melhor jogador que eu já vi, tipo, no sentido de... Não, eu acho que o Estevão é um jovem, mesma idade, eu acho que o Estevão joga mais que o Endrick, tipo, objetivamente, assim, se eu pegar do que eu gosto de futebol, um jogador mais driblador, mais criativo, mais inventivo, mais mágico, mais lúdico, o Estevão. Só que o Endrick tem uma coisa que o Estevão não tem. O Estevão é muito criticado por não participar de gols em jogos grandes e não aparecer nos grandes momentos decisivos. O Endrick é basicamente um jogador ao contrário. O Endrick é um jogador, ele é feito pra decidir, é uma máquina de decidir. Ele adora jogo grande. Quando ele sai do banco e mete gol contra a Inglaterra em Wembley, quando ele sai do banco e mete gol contra a Espanha, sai do banco, mete gol contra o México, sai do banco, mete gol na Champions League que ele chuta da PQP, podendo passar pro Mbappé, porque o Júnior ele falou, não, eu vou chutar. Eu até acho que foi uma decisão errada, mas fazer o quê? Ele fez gol? Então, um jogador de extrema personalidade. E é o tipo de jogador, eu digo, que você precisa pra ganhar mata-mata. Jogadores que decidem jogo grande. Jogador que tem tesão em decidir. Toca a bola em mim que eu resolvo. Isso é o Endrick. Esse é o jogador Endrick. O Endrick, ele é reserva porque ele entendeu que está no maior clube do mundo. O Endrick tem a competição, o Mbappé, o Vinícius Júnior. Ele só é reserva porque ele está competindo contra os 2 melhores jogadores do mundo. Os 2 e o Rafinha, né? Bastante está lá, enfim. 2 dos melhores atacantes do mundo. É só por isso que ele é reserva.
Só por isso. E mesmo assim o Endrick não fica de cara feia, ele joga futebol, ele desempenha, certo? É um jogador raro. Um jogador diferente, um jogador que você definitivamente não vê todo dia. Apesar do Estevão ser melhor, como eu já disse, teoricamente, é um jogador desde o Neymar jovem que eu mais estou hypado, jogador desde o Neymar jovem que eu mais vejo potencial para crescimento. E aí nós precisamos dizer, Real Madrid é legal, beleza, mas é futebol europeu. O que importa para nós, brasileiros? Copa do Mundo, seleção brasileira. Eu acho que a pior coisa que aconteceu com o Endrick foi o Dorival. Eu acho que genuinamente a pior coisa que aconteceu com o Endrick foi o Dorival, Júnior, na carreira dele até agora. O Ancelotti, ele tá, entendeu? Tá trabalhando ele na medida do possível. Tem Mbappé, tem Vinícius Júnior, beleza. Ele deu uma competição, a Copa do Rei pra ele ser titular e o Endrick tá desempenhando. Ele entra nos jogos, faz gol, participa. O Endrick tá jogando, beleza? É Real Madrid, faz sentido, primeira temporada. Mas na seleção brasileira, o que o Dorival fez com o Endrick não faz sentido. Porque assim, ele entra nos primeiros jogos, ele faz os gols milagrosos, né? Espanha, Inglaterra, beleza. Eles basicamente, se não fosse esses gols, talvez o trabalho do Dorival tivesse até acabado antes, certo? Mas apesar disso, apesar desse desempenho fenomenal, dele, enfim, entrar bem, ele foi perdendo minutos pela seleção brasileira. Na Copa América ele não jogou, basicamente, tirando contra o Uruguai, que assim, o Endrick só entra em jogo, assim, ó que legal, né? Que o Endrick, ele só entrou em jogo na seleção brasileira quando estava ferrado. Ele nunca entrava no momento natural, desempenho, ele não consegue titular. Quando o Dorival ali nos amistosos pré-Copa América, quando entrou com o time reserva, ele não jogou. Então falou, opa, se o Endrick não é titular do time reserva, talvez ele seja titular do time titular. Faz sentido, afinal. Mas quando veio o time titular, ele não era titular também. Então, assim, ele não era nem titular do time reserva. Esquisito. Até porque não é como se o Brasil tivesse uma pluralidade de atacantes e centroavantes. Não temos, né? A gente tem muitas pontas móveis maravilhosos, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, etc. Mas nós não temos o centroavante. E o Endrick, esse cara, é um jogador que tem tesão de decidir. Beleza? Se o Dorival entendesse que ele não está apto, que o Endrick não está apto, beleza. Então tu não convoca ele, tu não tem essa dor de cabeça. Mas o Dorival ia lá e convocava ele. Em alguns momentos, quando ele não convocava com essa última convocação, o Endrick só é convocado depois do Neymar, né? Ser cortado. E de repente, ele entra, o Endrick. Ele passa de não convocado pra entrar contra a Argentina, o Brasil levando o taca na Argentina como solução. Então não faz sentido. A mente do Dorival Júnior, que beleza, é um excelente profissional, muito respeitoso, homem sério, mas não aconteceu na seleção brasileira, acontece, não foi apto ao desafio que é a seleção brasileira. O que eu vou te dizer? Eu acho que foi o Endrick que teve o seu espaço um pouco muito a trabalhar na seleção brasileira. Ele merecia continuar como centroavante, porque, rapaziada, primeira coisa, o Endrick hoje já é jogador pro. Ah, porque ele não tá no auge dele. Beleza, tô com o coração embaixo. Mas o Endrick hoje já é jogador. Ele já tá mostrando que consegue desempenhar nos grandes palcos. Isso já existe. Lembrando, o Endrick marcou gol contra a Espanha e Inglaterra. É só isso, rapaziada. É só isso que aconteceu. O Endrick é um verdadeiro fenômeno. Então, assim, ele já se mostra pronto. O Brasil tem um centroavante, tá muito destacado no futebol mundial tirando ele, que é o Pedro. O Pedro, né, lesionou, tá voltando agora, mas como é que o Pedro volta? Não sei. Richarlison, já foi. Foi a época. Gabriel Jesus, tava bem, mas né, de novo, ligamento do joelho, foi embora. Até ele jogar, voltar, não sei que Jesus vai jogar. Matheus Cunha, uma baita temporada, mas assim, ele não tá jogando de 9, tá jogando de 10, né? O que é o Matheus Cunha, né? Hoje é 10, hoje é 10. Então, conta como centroavante? Acho que não. Seria colocar o jogador num lugar errado, diferenciado, né? A seleção brasileira é tão grande, não precisa fazer improvisação na seleção brasileira, respeitosamente, essa é a minha compreensão. O João Pedro tá numa temporada boa, mas qual que de todos esses jogadores, assim, de nível, não tem nenhum que tá muito à frente do Endrick destacadamente, na minha opinião. Agora, se não tem nenhum destacadamente à frente hoje, agora, se você pegar por potencial, não tem nenhum que chega remotamente perto do potencial do Endrick. O Endrick que nós estamos falando, eu já acho que se ele fosse titular do Real Madrid nessa temporada, o Endrick já estaria fazendo uma temporada de 25 gols / assistências. Isso já é o Endrick atual. Um jogador que te dá 25% de gol na temporada. Já é um número excelente. Agora imagina o Endrick daqui a pouco, daqui a alguns anos, quando ele tiver maturado. Cara, se ele tivesse sido trabalhando melhor, Copa de 2026, ele já podia chegar como jogador pra ser decisivo. Hoje, ele deve ser o segundo jogador do banco, ali, uma arma secreta. Essa é a minha opinião. Cara, a gente tem que tratar esse cara melhor. O Endrick é um fenômeno. O Endrick é um jogador diferenciado. Ah, porque quando ele foi pro Real Madrid, muitos questionaram. Ah, será que tá tomando o caminho certo, ele vai ser banco, vai ser reserva, cara, tanto faz. Qual que é o valor de você ser o Endrick e disputar contra o Rudiger no treino? Um dos melhores jogadores do mundo, você treina contra aquele cara todos os dias. Qual que é o valor de tu ter o Mbappé, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Bellingham falando, cara, bate assim na bola. Cara, faz isso. O Endrick fez uma entrevista, falou que o Raul, né, grande Raul, um dos maiores estrelas da história da Champions, um dos maiores estrelas da história do Real Madrid, que na época do Real Castilha, ele errou um gol de cavadinha, e o Raul xingou ele, falou, não, faz isso daí, papá deu uma consultoria, e o Endrick hoje faz um gol de cavadinha, perdão, ontem, né, na Copa do Rei, ele faz um gol de cavadinha. Então qual que é o valor de tu ter esses profissionais? Qual que é o valor de tu estar no Real Madrid, onde tem a mentalidade vencedora? Champions League? É a competição, mas é a nossa competição, é a competição do Real Madrid, né? Então, cara, eu acho que tem muito valor. Tudo isso tem muito valor. Tem um técnico como o Ancelotti. Então, pra mim, eu acho que o Endrick tomou uma decisão de carreira certa. O Endrick é um jogador que é um fenômeno, deve ser tratado como um fenômeno, e eu acho que a seleção brasileira está perdendo muita coisa de não estar utilizando o Endrick corretamente. Mas enfim, qual que é a sua opinião? Comenta aí embaixo que eu vou adorar te ouvir. E lembrando, se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal que me ajuda demais a continuar criando conteúdo pra você todos os dias. Então é isso, um beijo, um queijo, e o YouTube acha que você vai gostar de ver esse vídeo aqui, então assiste aí.